Bem-vindos ao 2220K Studio, eu sou o Ivo Magalhães. Olá malta, bem-vindos ao canal. Tenho hoje o enorme prazer de poder conversar com uma pessoa que eu admiro bastante. Ele escreve sobre a vida normal, sobre romarias, sobre amor, sobre aviões e até sobre o marido das outras. Miguel, obrigado por me receberes em tua casa. Nada. Prazer, enorme. Sou extremamente agradecido por este tempo que me estás a conceder em tua casa. Nada. Sei que tu és de 78, eu sou de 77, somos muito próximos. A primeira pergunta que eu te gostaria de fazer, tu na tua família, eu acho, daquilo que eu conheço, tens alguém ligado à música que se calhar deu-te um pequeno boost no que toca a despertar algum gosto, que se calhar fez-te o que és hoje. Sem dúvida. E gostava de começar por perguntar com que idade é que começaste por dar os teus primeiros acordes e como é que tudo começou? Eu antes de tocar já tinha um fascínio enorme por música, mas não sabia. Só que um belo dia os meus tios, tu estás a falar do meu tio Sérgio em particular, que é meu tio e meu padrinho, que foi quem meteu em mim o bichinho. Mas não foi só ele, foi outros tios meus que têm uma banda, já desde os anos 60, e ainda tocam, apesar de octogenários, a maior parte. Que são os capas, e eles tinham tido a banda nos anos 60 e depois por alturas da guerra colonial a banda acabou. Depois assim vieram os casamentos, os trabalhos normais que eles têm, um é médico, dois são médicos, outros fazem outras coisas, e famílias e filhos e tal, e eles nunca mais tocaram. Mas depois, quando eu tinha aí à volta de, não sei, uns 8, 9 anos, eles voltaram a comprar instrumentos e voltaram aos ensaios e voltaram a fazer os concertos, do género dos concertos que eles faziam, tocavam em festas, aqui e ali. E pronto, e foram para a casa da minha avó ensaiar. Eu não vivia em casa da minha avó, mas estava lá todos os dias, eu com os meus primos, que eram mais ou menos da mesma idade que eu. E aquilo era muito fascinante para nós, mas até mais para mim do que para os outros, ficar ali a ver os ensaios e não sei o que mais. E foi assim que eu fui aprendendo a tocar. Os meus pais deram primeiro foi um baixo, mas eu paralelamente tocava nas guitarras dos meus tios, assim, um bocadinho às escondidas, mas tocava. Mas foi com 11 anos, da idade que eu comecei a tocar, foi 11 anos. Com baixo? Baixo e guitarra ao mesmo tempo, mas o que eu tinha em casa era um baixo, mas depois um baixo era assim um bocado seco a tocar em casa sozinho. Então chatei os meus pais para me darem uma guitarra acústica e assim foi. E pronto, e começou assim. E tiveste aulas? Não formalmente, o meu tio ensinava alguns acordes e tal, mas nunca tive aulas. E daí até aos Azeitonas, tiveste outros projetos? Tive nada muito sério, fui tocando. Depois, a essa altura, os meus primos e eu tivemos uma banda de covers muito à imagem e semelhança dos nossos tios. Tocávamos as mesmas músicas que eles, tocávamos, portanto, covers de covers. E tocávamos aí nos carnavais, nas festas de carnaval, nas coisas da escola e tal. E foi assim que eu tive assim, o primeiro contacto com tocar em conjunto, que foi fixe. Era pouco mais velho do que 15 anos, eu tinha 12, 13 quando comecei a dar concertos. Como baixista. Não cantava nem pensar. E ensaiavam lá em casa da minha avó. Da tua avó? Sim. Com o backline? Em Águas Santas. Sim, já começámos a ter uns amplificadorzinhos e tal. E pronto. Então a minha primeira experiência foi por aí. E depois, na altura da faculdade, tive uma banda também como baixista chamada de 7C, que chegou a editar um disco pela. Como é que se chama a editora? Que era do Tosa Brito, que estava à frente. Não era Polygram, mas. Valentino Carvalho? Não sei, mas era assim uma major. BMG. É BMG, ok. Chegamos a editar um disco, eu era o baixista. Não era nem compositor nem cantor, depois isso apareceu. Mas era na altura da faculdade? Foi nessa altura, no fim do liceu, início da faculdade, amigos meus daí da Foz. Baixista ainda? E aí era o baixista da banda. E depois fui sempre, este tempo todo, tendo o gosto secreto de compor e escrever músicas, mas sempre em segredo, não mostrava a ninguém. E só quando apareceram os Azeitonas é que eu dei um bocadinho mais uso a essa vertente, a essa veia. No princípio muito a brincar, mas depois com o passar do tempo a coisa foi amadurecendo para outros caminhos. E os Azeitonas apareceram, já eu
tinha acabado a faculdade, foi mesmo no fim da faculdade. Já apareceram naquela altura que eu ainda não sabia o que é que ia fazer quando fosse grande. E veio atrapalhar um bocadinho os quaisquer planos que eu pudesse ter. A tua faculdade, qual era o teu curso? Eu andei na Católica em Gestão, na Católica da Foz. E sempre a achar que ia fazer o caminho normal do pessoal que acaba esse curso faz, que é ir trabalhar para aqui, para ali, estágios ali, não tem nada a ver com música. Eu nunca encarei a música como uma viabilidade profissional, até já muito tarde, já quase perto dos 30. Eu fazia isso, mesmo quando a gente se conheceu, tu estavas a fazer uma destas macacadas que a gente fazia no pop, concurso de música, não sei o que mais. Eu estava longe de imaginar que ia fazer disso profissão. Essas macacadas no pop, eu lembro, estava a comentar contigo de fazer a final, eram muito bem tocadas. A banda era muito boa, estavas a dizer que já lá estava o Salsa, o Dinho. Pronto, engraçado porque eu lembro também, eu era bastante miúdo, era técnico e alguém me contactou para fazer essa final no Estado Novo, na discoteca. Não terá sido o filho do Álvaro, não? Talvez, assim, durante muitos anos tenho algumas peripécias de pessoas que me ligam para ir safar cenas. Sim. Uma vez fui safar uma cantora, Ebony Bones, à Casa da Música, e quando cheguei lá estava esgotadíssimo, era uma cena de clubbing, e esse concerto que eu fiz, no final, trouxe-me trabalho com uma banda major que adorou o som que eu fiz e disse, olha, eu nem sequer sabia para o que vinha, só conhecia um single que era do FIFA, uma música do FIFA. E a cantora, o técnico ficou retido, não sei o quê, ligaram-me um rapaz que era de uma banda que era dos Tornados, não sei se lembro dos Tornados, sim. Ligou-me, pá, assim onde é que estás? Eu estou aqui no estúdio em Custóias, pá, tu consegues estar na Casa da Música daqui a meia hora, por favor? Eu disse, pá, eu não tenho carta, mas posso apanhar um táxi, o que é que se passa? Se puderes ouvir só, tipo, rapidamente isto, assim, se puderes vir cá, e fui. Aí era uma banda gigante, tipo, era sopros, guitarra elétrica, não havia baixo. Ou seja, era um os teclistas passavam por mugs que iam amplificadores de baixo, 810, uma coisa eletrónica, mas ela estava com alto hype, pá, e essa cena do pop foi um bocado parecido, porque era um pai de 17, passei que aquilo uma maratona de cantores. Aquilo era quase como se fosse um concurso de karaoke, só que era ao vivo. Exato. A malta escolhia que músicas é que ia cantar. E nós tínhamos que sacar aquilo, em termos de escola, até para aprender harmonias e tal, foi uma escola incrível. Tínhamos que sacar uma música de Roberto Carlos, a seguir uma dos Metallica, a seguir uma dos Beatles, depois, aquilo era uma coisa de uma diversidade incrível. E o Salsa foi para mim uma enorme escola estar ao lado daquele animal a aprender aquelas músicas todas. Nós tínhamos que aprender às vezes de um dia para o outro, porque aquilo era às quintas e aos domingos. E às vezes o pessoal aparecia na véspera dizer, posso ir, ainda dá tempo, então nós dizemos sempre que sim a tudo, depois íamos sacar aquelas músicas, tudo não de cor. Não havia YouTube para um gajo sacar o... Não havia YouTube, era tudo de ouvido e tinha que ser ali em cima do joelho, depois um gajo tinha que se lembrar das músicas, eram 20 e tal por noite. Sim, eu lembro que na final eram muitas canções, muitos cantores. Era muita malta, Pedro Menezes, o Bruce McCrory. Então, a Catarina Salinas também fazia parte da Kate, depois dos Best Youth, e o Ed também participava muito nessas coisas. Aquilo era assim, malta amiga, não era assim uma coisa muito profissional, mas deu esse traquejo, claro que deu. Aquilo era malta amiga, muitos que cantavam não tinham bandas, não tinham nada, mas havia malta a cantar bem. Isso é antes das azeitonas, não é? Essa final. É, um bocadinho antes. Azeitonas depois. E tu, o Salsa já conhecias, não é? Conhecia já há muitos anos. Este projeto destes concursos e tal foi um projeto comum entre eu e ele. Foi uma ideia nossa. Fomos propor lá à Cristina do... O Marlon e a Nena surgem como? A Nena surge como namorada de Salsa. Ok. Eles são casados hoje em dia, têm filhos, mas namoraram anos e anos antes disso. Já na altura, já estão juntos há 30 anos, assim. 30 não, mas quase. E o Marlon era ali da escola onde eu andava, aqui ao lado do Garcia. Já o conhecia daí. Conheceu daí. E lembrámos de o convidar para ver se ele queria fazer parte. E pronto, e começou com uma coisa muito brincadeira, uma coisa jocosa, uma coisa de paródia às músicas românticas que havia na altura. Aquela maneira de cantar era quase sempre essa... a coisa subliminar que estava por trás de cada música. Daí o nome, assim talvez? Daí o nome também, daí que vem. E começou muito assim por brincadeira. Depois o Salsa na altura entrou para a Ismael, para o curso de piano, de jazz. Curso de jazz, não sei se era só piano que ele estudava lá. E depois, a essa altura, ele tinha
tinha direito a ir usar o estúdio de lá para gravar uma coisa qualquer, então disse, já agora fazemos isto, que é Gravámos uma coisa diferente do que a malta daqui faz e tal, uma coisa mais pop e tal, e gravámos lá uma maquete, e essa maquete era só para ficar por registro, porque tanto o Salsa já iria para Nova Iorque, e foi, isto fazer um ano ou um semestre, a banda iria ficar por ali, estando bem. Só que nestas coisas da vida, aquilo foi parar às mãos do Rui Veloso nos anos de alguém que estava lá o Rui Veloso e tal. E alguém tinha, nem sei se era CD, era para o mini disco, Exato. dessa famigerada maquete. E ele gostou, não é? E ele curtiu e estava a pensar, estava no início de lançar um selo discográfico e perguntou se nós queríamos ir para lá gravar. E eu liguei a malta, olha, afinal a banda já não está em stand-by, porque apareceu aqui uma coisa do caraças, temos que fazer isto. Então foi por causa desse convite dele? Sim, até que as maquetes, depois as segundas maquetes, as maquetes mais fundamentais para depois gravar o disco, o Salsa nem participou tanto porque ele estava em Nova Iorque, foi o Marlon e eu na casa dos meus pais, que era onde eu vivia na altura ainda. Nesse primeiro disco ele não grava? Não, ele estava no disco, mas fizemos umas maquetes, o Veloso desafiou-nos a fazer umas maquetes mais arranjadinhas, depois já havia mais músicas e tal, então foi o Marlon e eu em casa dos meus pais a aprender como é que se mexia no Pro Tools. Eu lembro-me, estás a falar do Veloso, eu lembro, e estava a comentar um bocado com o Bruno Pereira, que eu lembro-me, tanto também na Castanheira, ali na Rua Formosa. Então não sei, Castanheira, pronto, do Serralinho, assim. Eu lembro-me de ter visto um cartaz, tipo um Mopi vosso, e dizia Maria Records. Sim, esse era o selo. Pronto, e era do Rui Veloso, pronto. E depois, mais tarde, eu lembro-me de ter lido que foi, efetivamente, ele... Muitas vezes a gente usa aquela cena, não sei quem apostou. Lembras-te daquela fase em que ninguém aposta em nós? Não, basicamente, agora estás a contar uma coisa que realmente, tendo em conta este português mais de apostar, ele viu ali numa maquete vossa, de uma banda que supostamente vocês iam acabar e vocês afinal tiveram ainda bem. Sim, e depois fizemos uns anos espetaculares a seguir. Aquilo não começou assim tão bem, foi duro de arrancar. Foi duro. Mas nós curtíamos e estávamos sempre ali com a mão na massa. E depois tivemos uns anos espetaculares e eles continuam, já sem mim. Sim. Já duraram 20 anos. Vocês, nesse primeiro álbum, onde é que gravam? É no estúdio do Rui Veloso, lá embaixo em Valdobos, sim. Okay. Com o Rui Guerreiro lá, no meio da operação. Luís Jardim a produzir, falecido. Luís Jardim? Ok. Como produtor. Nós muito imbébedos, sem experiência nenhuma de estúdio. Ele foi espetacular connosco, o Jardim. E foi o Rui Guerreiro que mostrou, não? Foi. Ele estava lá a gravar e foi o que mostrou. Foi uma experiência espetacular. Eu acho que quando vocês surgem um bocado como aquilo que tu disseste agora, tipo, aquela banda que brinca um bocado com as letras, fazendo do romântico e do pop, mas sempre com uma lírica bastante engraçada e de uma forma até de falar e de cantar o amor ou outras coisas mais naturais. E acho que é isso que marca os Azeitonas, porque conseguem dizer coisas bastante profundas de uma forma até bastante ligeira e até engraçada. As letras sempre foram assumidas por ti ou foram escritas? Não havia essa regra, mas a maior parte acabava por ser. Não havia qualquer distribuição de tarefas em que eu é que fazia as músicas, não havia isso. Tanto que há muitas músicas feitas pelo Marlon, pelo Salsa, letras também. Algumas foram feitas completamente a terças. Ok. Ali, tipo, não era muito comum porque eu nunca tive muito jeito para fazer músicas na presença de outras pessoas, mas acabávamos muitas ideias que eu tinha juntos. Nós tínhamos uma sala de ensaios nessa altura já, na Rua da Alegria. E íamos para lá, tipo, das 9 às 5, era assim uma coisa que nós levávamos muito a sério. Foi aí que eu ganhei a rotina que mantenho até hoje de trabalhar com horário. Com horários. Ainda hoje faz isso? Tipo... Faço, não é fácil, por exemplo, nesta altura agora começaram os concertos, dá ali um jet lag muito complicado de manter as rotinas, mas eu tento sempre manter as rotinas e os horários e trabalhar o máximo que eu puder todos os dias de preferência. Há sempre coisas para fazer, pedacinhos para acabar de músicas, experimentar gravar de uma maneira, experimentar gravar de outra. Eu gosto de ter sempre a mão na mão. Estavas a dizer que as letras tu costumas escrever até nem tipo andar a correr, andar de bicicleta. Sim. Mas tipo, surge-te o conceito e depois chegas a casa e escreves ou tu consegues mesmo desenvolver na tua cabeça? Há várias maneiras, às vezes tenho uma ideia e escrevo. Às vezes faço primeiro a letra e depois a música, mas é raro, a maior parte das vezes faço primeiro a música e depois a letra. Então o meu processo é ouvir as músicas que tenho, o que eu considero que são músicas, às vezes são trechozinhos de 30 segundos de um A ou um refrão, uma coisa assim, e ver que letra que aquilo sugere, mas descobri muito cedo neste meu ofício que dá mais jeito se eu sair de casa com os headphones e for passear ou correr ou andar de bicicleta. As palavras mostram-se, revelam-se mais cedo. E às vezes é uma ideia um conceito já muito definido, outras vezes
certas palavras que aparecem ali naquelas sílabas que depois a partir desse puzzle eu construo o resto. Há vários processos. Por acaso eu não escrevo muito, não acompanho muito a parte lírica. Eu sempre fui uma pessoa que, mesmo para a minha banda, fazia mais o tema e imaginava o todo, até às vezes de uma forma mais cinematográfica. Sim. Mas isso também, às vezes, isso é o que traz a letra. Exato. Às vezes, E depois, às vezes, até dizia à pessoa que escrevia letras, eu gostava que esta música, para aquilo que eu imagino, fosse este conceito. Portanto, escrever sobre um conceito. Por isso é que eu acho que eu admiro muito, eu acho que tu marcas muito a música nacional de uma forma, eu acho mesmo muito grande em termos de composição, porque não só nos Azeitonas, mas também no trabalho a solo. Tu és capaz de falar de uma romaria e explicar. Eu acho que a maior parte das bandas não estava habituada a escrever sobre coisas assim tão. Neste tipo de conceito, estás a perceber? Tipo, e eu gosto de perceber que há ali uma pessoa que diz assim: olha, vou falar de uma história de amor que é alguém que está a convidar a sua paixão a ir ver os aviões. Ali levantar ali no aeroporto de Sá Carneiro, por exemplo. Ou explicar a Romaria de Santa Efémia, por exemplo, ou outras coisas que tu consegues contar do mundo normal, da vida normal, sem ser sempre aquele clichê da canção de amor, com palavras mais diretas. Tu és capaz de conseguir cantar o amor de uma forma até bastante interessante, desenhos animados e outras coisas que eu acho que ao longo dos anos eu vou notando nas tuas composições, é a forma como tu consegues cantar coisas com mensagem muito fácil de entender, mas com palavras até difíceis. Por exemplo, obrigaste-me a ir ao dicionário porque eu não sabia o que é arquétipo. Arquétipo da perfeição. E eu, quem é que se lembrou de cantar arquétipo? É só porque tem graça meter assim umas palavras mais complicadas, é só porque tem piada, tipo pináculo e não sei o quê. É mais pelo efeito cómico. Mas isso saiu ou foi tipo, foste procurar um significado? Não, sei lá, saiu. Mas acho que é engraçado variar na intensidade das palavras, não é? Pôr-se uma coisa muito ligeira e ser cortada com umas gotinhas de limão de uma palavra mais difícil. Acho que é só uma coisa por piada. Mas o facto de eu escrever sobre essas coisas tem muito a ver com as músicas que eu gosto. Eu sou muito fã do Bernie Taupin, do letrista do Elton John, e ele tem músicas. Há uma música dele, do Elton John, com letra de Bernie Taupin, como são 99% das músicas do Elton John, que está no Goodbye Hello Brick Road, que chama-se Roy Rogers, e é sobre um gajo que está em casa a ver filmes de cowboys no sofá. Ok. Eu acho que isso eu gosto muito desse universo assim, do mais corriqueiro, extrair as coisas mais universais, estás a ver? Claro que a música não fala sobre um gajo que está em casa a ver filmes de cowboys, fala sobre solidão, sobre o alinhamento, estás a ver? Isso é o que a letra fala, estás a ver? Uma camada extra. Sim, há várias, pronto. Mas eu gosto de pegar naquela coisinha singela e muito objetiva para daí, na realidade, estar a falar de coisas com sentido mais amplo. Uma pergunta que eu gostava de fazer, porque eu acho que já falei isso tantas vezes com outras pessoas. Há certos momentos que marcam, tipo, fazem um turning point muito grande na carreira de bandas e de artistas. E há um momento, eu acho que nos Azeitonas, que eu não sei se você estava numa fase ou mais frágil ou um bocadinho mais, não sei, talvez parada seja a palavra, em termos de datas ou de não terem tanta projeção, e de repente tens aquela situação do miúdo que vai ao Ídolos, não é? Sim. Bruno canta um tema que o Pedro Arbanhosa diz: isto é o exemplo de alguém que sabe escolher repertório. Sim. E a música, por intermédio dessa pessoa, fica muito conhecida, viral. Sim. E de repente Azeitonas pega aviões mesmo e lá para cima e não sei quantas datas. Tipo. Isso foi fixe porque se no primeiro interregno, que foi antes do Rui Veloso nos desafiar para gravar o disco, eu liguei a malta a dizer: olha, pessoal, não há interregno nenhum, vamos embora aí agarrar isto temos mesmo que aproveitar. Aí a banda ia entrar num semi-hiato, não sabíamos de quantos anos, porque eu ia gravar o meu primeiro disco. Aliás, já estava a gravar o meu primeiro disco. E eu fui falar com a malta a dizer: agora paramos uns tempinhos para eu fazer o meu disco, não sei o quê. Eles acharam bem, pronto. Mas depois, em pleno processo, já estava o meu disco acabado, acontece essa cena que estás a dizer. E aí já foi o Salsa que me ligou a dizer: vai-te lixar, não há gaia nenhum. Porque começou agora estou literalmente a chover concertos. E pronto, era aquela oportunidade que nós sabíamos que é um perfeito golpe de sorte, não é?
não se planeia uma coisa dessas, não é? Não, Só que depois de repente era aquela oportunidade que nós achávamos que merecíamos e que finalmente tinha chegado, por isso agarramos aquilo com pés e com unhas e dentes e fomos e demos dezenas de concertos, ainda bem. centenas de Ainda concertos. bem, porque acho que não é falar de meritocracia, quem é que merece mais ou menos. Eu lembro de ter feito a tal showcase na FNAC, sentir essa cena de vocês estarem um pouco naquela fase quase para ir para um hiato, sabia que estava já a gravar, e já lá vamos. E de repente acontece isto, e isto às vezes eu tenho que explicar quando estou a gravar pessoas que me perguntam quando acabam de gravar, eu digo, e agora? É tão difícil, é tão... E hoje em dia ainda é mais, a concorrência... Tantas músicas todos os dias a irem para plataformas, tanta concorrência, tanta gente a cantar, tanta inteligência artificial a ajudar toda a gente, porque agora é muito mais fácil fazer canções, é muito mais fácil ser ajudado, ninguém sabe. Eu acho que hoje em dia já ninguém sabe o que é que saiu daqui de dentro e o que é que saiu de um prompt. E vocês estouraram, foram lá para cima, tiveste que pôr o teu álbum um bocado em stand-by. A dada altura, o teu também começa a bombar, não é? Tipo... Porque foi mesmo na mesma semana que aconteceu isso com o Anda Comigo para Sim, mas o Marido das Outras foi na mesma semana. Mas estoura também, tipo, estoura, e de repente estás a dar concertos dos dois lados. E já lá vamos. E lembro perfeitamente de ter que dizer às vezes às pessoas alguns exemplos de como é que a música não é matemática, como é que não há uma fórmula de sucesso. Há muita sorte, há muito acaso. E há muito acaso, é isso. Só uma coisa que uma pessoa pode decidir e controlar, que é trabalhar certinho todos os dias. Isso é a única coisa que não é fruto do acaso, é fruto de uma decisão consciente de estar sempre com a mão na massa. Isso é a única coisa que as pessoas podem controlar. Agradeço estas palavras porque acho que o resto ninguém sabe. Acho que é uma coisa que tem que ficar, é que tu tens mesmo que trabalhar. Não, sim. Se trabalhares, eu acho que podes não ser recompensado como tu alguma vez gostarias de ser recompensado. Eu acho que toda a gente, mesmo aquelas que trabalham muito, muitas vezes não, acabam por não ter a recompensa, se calhar, do nível de trabalho que impõem no trabalho. Ou neste caso, ela até costuma pôr, sei lá, há uma massa que tu pões de trabalho ou de horas que depois pode não ser recompensado numa massa de concertos ou de sucesso, ou neste caso, eu nem gosto muito de falar de sucesso, de concertos e daquilo que a gente chama de bem-sucedido. Às vezes a gente põe muito volume de trabalho e não consegue. Eu acho que o segredo é arranjar um trabalho que em si já seja a própria recompensa, ou seja, isto é o que eu faria mesmo que não... Certo. Ou seja, trabalhar sem ser em função da tal recompensa. Isto é o que eu faria com o meu tempo livre, se tivesse outro emprego qualquer, era aqui que eu estava o tempo todo, que pudesse, é isso que eu faço na minha vida. Isso exige uma pessoa concentrar-se naquilo que realmente gosta, que em princípio coincide com aquilo em que realmente é bom. Há muitas partes desta vida que eu não gosto muito. Parte da tecnologia, eu não invisto muito nas minhas horas nisso, porque há quem saiba fazer isso tão bem e tão melhor que eu. Mas o que eu gosto de escrever, de tocar, de ir para o estúdio gravar vários instrumentos, sempre com muita ajuda do Pereira, obviamente, toda a ajuda do Pereira, não sei, eu se o Pereira me falhar e não sei como é que se liga à nave sequer. Mas eu acho que o que eu faço, pelo menos no meu caso, que é o único que eu posso falar, porque é o único que eu conheço assim tão de perto, que possa opinar sobre, o segredo está em fazer aquilo que se gosta, que se quer e que se faria independentemente da recompensa. E aí há um lado de que a probabilidade da recompensa vir aumenta em milhares por cento, não é? Agora, se o golpe de sorte vier quando não estás preparado, porque mesmo com as azeitonas, o que nós sentíamos e que nós pensamos porreiro, é que isso pôs uma música no mapa, não é? Mas depois as pessoas iam aos nossos concertos e depois também já conheciam quem és tu miúdo, esta e aquela, conheciam vagamente. Exato, claro. E nós já tínhamos um concerto sólido dos anos todos que andamos a trabalhar para isso. Porque se fosse só essa cena... na rádio, vocês passavam na rádio. Passávamos, pronto, e terminamos a nossa vida. Nós temos um DVD gravado no Sá da Bandeira muito antes disso, cheio de malta, tudo já a cantar músicas. Essa versão dos aviões que sai, não é? Aquilo que estava um bocadinho para um panorama mais nacional, pronto, para a primeira divisão nacional, se calhar nós andámos aqui mais a jogar na distrital um bocadinho. Não. Mas o que é certo é que se fosse só isso, e nós não tivéssemos a banda oleada, ensaiada, o trabalho todo que estava por trás, as coisas todas que fizemos, não tinha dado em nada, não tinha servido absolutamente nada. Sim, porque depois também a qualidade que vocês impunham nos vossos espetáculos também vendia espetáculos, eu acho. Tipo, vocês tinham um espetáculo bem montado, com bons arranjos, e eu acho que isso também vende. Claro que eu lembro que nós tínhamos aquele número de pessoas à frente dos palcos, que era sempre mais ou menos o mesmo, e logo no primeiro concerto a seguir a esse fenómeno dos ídolos, estavam para aí 20 mil pessoas à frente do palco e nós não estávamos habituados àquilo.
Só que nós demos pica Claro. e fizemos um concerto que, mesmo quem estava lá só para ver aquela música que tinha ouvido na televisão, terá ficado agradavelmente surpreendido com o concerto em si, porque já tínhamos muita estaleca por trás disso. Isso volta ao trabalho e à consistência e a trabalhar naquilo que se gosta, sem vacilar e sem ceder à preguiça, ao desânimo, sem ceder às expectativas demasiado elevadas, etc. E depois chega aquela fase em que tu tens que decidir, tens que tomar uma decisão, porque estás também com imensos pedidos para tocar a solo, não é? E tens que sair dos Azeitonas. Sim. Mas ainda foram 4 anos. Ainda fizeste 4 anos. Há muita gente, às vezes quando me entrevista ou isso, pensa que a partir do momento em que eu lancei o meu primeiro disco, que foi em 2012, que eu saí dos Azeitonas. Não foi assim, só saí em 2016. Foi o ano 2012, 2013, 2014, 2015. E saí na passagem de ano. O de 2016 já não toquei, saí na passagem de ano. E muitas vezes davas concertos era uma loucura. A solo, depois voltavas e Azeitonas e... Sim, era... Qual é o equipamento que eu ponho hoje? Eu sei que tu gravaste... Chegava a ser 95 concertos por dia. Por ano. Por ano. E há bandas que fazem isso há anos e conseguem. Eu não conseguia. Principalmente com filhos pequeninos e uma família para dar prioridade. Chegou ao ponto em que eu já não consegui mais. E tive que sair. Claro. E reduzir o meu número de concertos para metade, que são os meus, não é? A solo. Eu lembro que tu gravaste o primeiro disco no estúdio do Zé Pimenta, não foi? Sim. Zé Nando Pimenta, meio fumado. Tu gravaste esse disco sozinho, completamente sozinho? Ou levaste música? O Zé Nando toca bateria numa das músicas. Mas tudo o resto foste tu? Eu. Eu gravei uma versão do disco chamado 3 dias e meio. O disco chama 5 dias e meio. O disco já estava fechadíssimo, a chamar-se 3 dias e meio. Foi o tempo que eu demorei. E depois, as tais coisas do acaso que está sempre junto. Um amigo comum, que era manager da Carminho, ouviu, mostrou à Warner, que na altura era a EMI, a mesma malta, o Paulo Miranda, etc. Certo. Que me desafiaram a lançar aquilo e deram-me só a sugestão, mas há aqui uma outra que só está tipo o que ela é voz ou guitarra voz, que era fixe ter assim um bocadinho mais de compostura. Então eu voltei para o estúdio e passou de chamar-se 3 dias e meio para 5 dias e meio, o mesmo disco. Mas eu tenho a capa feita com 3 dias e meio, nunca sei. Inicialmente aquilo ia ser um documentário, não é? Tipo, quase disco de documentário, foi uma ideia de Tentugal, não foi tipo, já que vais... Era tipo aquelas sessões, havia na altura AOL Sessions, fiz umas cenas fixas que era o pessoal com uma guitarrinha a tocar, era só para ser isso. Só que de repente eu olhei em volta, havia um porreiro e tal, e comecei a gravar a voz. Aquilo foi feito da maneira exatamente ao contrário do que eu faço hoje em dia. Foi primeiro, antes de mais nada, sem clique, sem coisa nenhuma, guitarra e voz ao mesmo tempo. E depois tentar meter umas coisinhas por cima. Foi mesmo à moda antiga, porque não há clique, depois não dava para estar a fazer aquelas edições que se fazem, não é? Claro que se edita sempre aqui e ali, mas depois, em geral, punha ao baixo, depois ia para a bateria, punha tipo um bom Motorola, depois um shakerzinho, etc. Não tem prato, só diz que só tem bom Motorola e shakers. 5 dias e meio é fantástico. E só que nessa que é o Fiz Limão, uma música chamada Fiz Limão, o Zé Nando, eu estava lá a tentar tocar a bateria e o Zé Nando nessa altura sai atrás, sai aí, vaza, o gajo é que anda a baterista, o Zé Nando. Sim. E gravou ele a bateria. Falaste nessa canção, porquê Fiz Limão e não Epá? Porque Fiz Limão, há uma explicação. Lá está, mais uma vez, a música obviamente que não está a falar de gelado, não é? Está a falar de outras coisas. Está a falar de uma psicose coletiva de uma geração demasiadamente saudosista e tal. E eu vi no Facebook, na altura, não sei se havia o Instagram ou se havia, estava muito nos princípios, e havia uma petição para regressar ao Fiz Limão. Ou seja, as causas. A pessoa da minha geração, as causas a cadeira. Havia uma coisa qualquer humanitária, depois havia essa tinha muito mais adesão que era sobre incêndios ou contra o cancro. E a do Fiz Limão, e eu pensei, foi incrível. O pessoal adere mais ao regresso de um Fiz Limão do que uma coisa para juntar dinheiro para as vítimas dos incêndios, não sei o que era. Isto merece uma música, e assim foi. Obviamente que a música não está a falar sobre o regresso de gelado. O regresso de gelado simboliza essa psicose, essa neurose coletiva da malta da minha geração nessa altura. Era as festas dos anos 80, era no meu tempo é que era bom, está a ver essa cena. E para o Arce Novo, para o Estado Novo, para a indústria. E pronto, e a música fala sobre isso. O teu segundo disco já gravas, onde é que já gravas? Aí foi no Boom. Já foi no Boom? Já era Boom, não era? Com o Bessa? Chegou a ser MB Studio antes, não era? Sim. Era Boom com o Bessa, sim. Tu já gravaste com o João Bessa, com o João André, com o João Sol. Qual é o próximo João? Com o Jardim? Com o Jardim? Não, mas já falo. Tudo João. O Jardim. Eu sabia que tinhas trabalhado com ele. Eu comecei a pensar, o João Bessa, João Sol,
João André. Eu estava a brincar com o Bruno. Vou-lhe fazer essa pergunta. E eles gravaste com o Jardim, foi nos Acitonas, não foi? Sim, no primeiro disco. Mas agora tens sido mais tipo. Tu, o produtor dos teus discos? Não, eu vou oscilando, sei lá. Eu, a cada disco de grande produção, curto voltar ao espírito do meu primeiro disco. O primeiro? Okay. E o mais recente, que saiu em janeiro, chama-se Por Fora Ninguém Diria, é Dentro desse Espírito, com o Pereira, com o produzido comigo, basicamente. Agora já estou a trabalhar no novo que está a ser. Já estás a trabalhar no novo? Curado, produzido à distância e tal, pelo João Sol. Ok. Ou seja, ele é que é o produtor. Já temos aí 27 músicas prontas. Mas é a minha cena, eu acho lembrar que... o Prince. Não é isso, é que a história da formiga e da cigarra, eu posso... Pode parecer que não, mas eu estou sempre a trabalhar e depois ao fim o disco saiu em janeiro, estamos em junho, já tenho 28 músicas praticamente prontas, porque eu estou sempre com a mão na massa. Normalmente uma tour tua de um disco, tu agendas que é para 1 ano e meio, 2, mais ou menos? As tours não, para um ano. Um ano? Okay. Se bem que já tenho alguns concertos marcados para o ano a seguir, mas que são produções nossas, os concertos com os Zambus vai ser outra vez. Eu sei. Já lá vamos. Essas canções que estás a dizer que compuseste, que estás a dizer, por exemplo, que estás a fazer com o João Só, é para ser para o ano já? Não sei, isso é que eu não penso. Nunca pensas? Eu os concertos planeio com antecedência, os lançamentos não. Eu estou sempre a pensar que não adianta muito planear, porque daqui a 1 ano e meio já o Spotify vai ser assim assado, o algoritmo assim assado, as coisas mudam tanto. Claro. Não vale a pena estar a pensar se vai ser álbum, se não vai, se vai ser música, é sempre aquelas coisas. Depois na altura, quando estiver tudo pronto, penso nisso. Falaste agora dos Zambus, eu não posso fugir daquela velha questão que toda a gente falou durante anos. Vai fazer 10 anos, acho eu, agora, passou tanto tempo. Quando tu planeaste aquele concerto com os Zambus, aquilo era para um concerto no Coliseu do Porto A cena era, será que vamos para o Coliseu e será que vai ser banhada? Só com os dois com as guitarras, será que aquilo enche? Era para fazer e com medo de não... Certo. E como é que se lida com, de repente, começas a esgotar e parece que estás numa residência artística, tipo musical na Broadway? Opa, são coisas que acontecem. Pá, aí não houve ídolos, não houve golpe de sorte, não houve nada. Foi, de repente aquilo começou por lá fora. Pá, não sei porque. As pessoas não tinham visto nenhum, nunca nos tinham visto propriamente assim juntos. Os Zamas eram um gajo muito conhecido, eu nem tanto. Não havia grande razão para aquilo se ter tornado aquela febre. Nós próprios não tínhamos decidido ainda como é que ia ser o concerto. Ainda estávamos meio a debater se íamos ter músicos connosco, ainda estávamos nessa. Depois, à medida que aquilo ia esgotando e vendendo-se, ficava cada vez mais a ideia: não, então temos que ir com uma grande banda. E eu e os Zambus diziam: não é por isso que vamos mudar o conceito e tal. Mas como é que se diz? É uma coisa demasiado estratosférica e muito fora para sequer. Vocês bateram um recorde, não é? Fizeram 17, depois ainda fizeram mais. Aquilo acabou em 28. 28, não foi? E agora vão fazer 3-3, não é? Agora são 5-5. 5-5? 10 ao todo. Ok, sim. Depois para fazer os 10 anos. Ok, faz sentido. E a dada altura desses 17, achaste que perdeste a magia por todas as noites estares. Não, eu percebo que isso possa acontecer num concerto que seja sempre igual, mas o nosso. O vosso era sempre diferente. Era mesmo, o conceito era um serão de 3 amigos a tocar. Olha o Veste, olha o aquela. Eu fui ver um bastante diferente, o que teve o Marante. Sim. Isso foi porque estávamos no Palmeira, que eu julgo que já não existe, para grande pena minha. Ali o restaurante de Palmeira, não é Palmeira, mas Palmeira, sim. Na rua Sá da Bandeira. E ele estava lá, por acaso. Ok. E convidaram. Veio à mesa, ou nós fomos à mesa dele, e ele nem sabia que nós íamos lá tocar ao Coliseu. O que é que vai fazer a seguir? Então, não sei, não tem nada planeado. Então, olha, vem-nos ver ao Coliseu e até cantamos uma musiquinha. Incrível, incrível. É verdade que a dada altura tu andaste de turbase por este país? Era o antigo, era um autocarro. Se chamar aquilo de turbase é... Mas era um autocarro tipo... Era um autocarro que tinha sido do Rio Ave. Ok. Que já estava assim meio aqui de podre. Acabou por... Tivemos que abandonar isso porque já estava sempre com muitas avarias. Aquelas alturas já estava perigoso. Era difícil de entrar em alguns locais ou sempre foi pacífico? Não, havia filmes sempre. Muitas vezes havia filmes, mas o Miguel Sarmento, o road manager dos Azeitonas, dedicou-se a converter aquilo numa coisa mais confortável que pode haver, com um espaço para Playstation, televisões. Exato. Havia uma sala cá atrás com umas luzes e umas colunas para estar ali a curtir. Aquilo foi espetacular.
esses anos foram incríveis. Foi nos tais anos em que eu ainda estava nos Azeitonas e também sozinho. Eu lembro de ver, lá está na altura, talvez no Facebook, algumas filmagens, tipo, assim, estes gajos são malucos, tipo, vai ver aqui uma terra que eles não vão conseguir entrar com o autocarro. Não sei se aconteceu. Tipo, onde é que vai o backline? Eu lembro, às vezes, por causa das decorações nas festas, Das não é? festas, tipo, às vezes não tinha sim. altura para passar. Aquele coitado do pobre do Celso, que era o condutor, passou por muito. 700 km, 800 Passou por muito, km, gajo. muito bom. Mas aquilo foi muito divertido. E para mim era fixe para fazer música depois E às vezes pegava na minha guitarrinha e ia lá para um canto. São tantas horas, não é? Que eu não tinha mais nada que fazer. Então, Ias lá, fiz muitas músicas nesse autocarro. De cozinha, Sim. nos passeios da escola. Exato. E fiz muitas músicas nesse período. Eu agora queria falar sobre o Bruno Pereira, que é meu amigo de infância, e sei que está Sim. contigo já há alguns anos. Já vos disse, eu vou continuar a dizer, tipo, eu sei que na hora disseste que se não fosse ele a ligar o botão lá em baixo, tu tens um estúdio em tua casa que é maravilhoso, que te permite a qualquer hora desceres, teres lá o Bruno a ligar. Não é qualquer hora, às horas em que esteja lá o Bruno, Com o Bruno. nem material. Exato. Eu lembro de ir ver um concerto teu e pá, não é por ele ser meu amigo de infância, mas foi dos melhores sons ao vivo que eu já vi. Altamente. Os arranjos. Isso é aquela experiência que eu nunca vou poder ter. Eu percebo, porque eu também sou músico e não consigo estar dos dois lados, Não mas é também sou horrível. técnico. Pronto, Sim, sim, sim. E nesse dia estava lá e consegui presenciar num Foi dia. qual? Foi qual? Era Lenny Kravitz, Marés Vivas, John então. Legend. Não, era Lenny Kravitz, no Marés Vivas, John Lennon. Pá, e eu lembro de eu estava a fazer som no palco secundário à Capicua e fui ver o soundcheck do Lenny Kravitz, que tinha a NASA, basicamente um controlador de Pro Tools, que é tudo pré O analógico. gajo andava com o Lenny Kravitz, depois o técnico foi simpático e foi-nos mostrar. O gajo tinha vários caminhos de tiro, um deles só roupa Exato. e outro era um estúdio portátil com o Regi. O cara, se foste ver essa cena lá atrás, Não. e o gajo grava tudo, Sim, sim. depois logo se vê o que é que se faz com aquilo. Mas está lá um gajo a gravar em direto. Eu vi que o gajo tinha um gajo só para afinar o sistema, que é normal destas bandas internacionais, tinha o técnico, que era tudo pré-analógicos e um controlador à vida. Pá, e versus a mesa que o Bruno Pereira tinha, que era uma PM5D, sem nada, sem plugin, sem press, sem nada à tua versus o som do Lenny Kravitz, 10-0. Espero que seja o resultado do jogo logo à noite. Bastava a ser. Pá, e eu sei que ainda por cima. Mas sabes que depois houve um ano que tocamos com o Sting e também houve uma alta amiga nossa que disse isso também. Pai, eu sei que ele já vos faz som há muito, já te faz som há muitos anos e também já fazia há 10 anos e conhece-te faz para a frente, mas também há ali um bom gosto dele em pôr a tua música cá fora. E há muita exigência connosco mesmo. Pá, E não é fácil, porque porque tu tens percussão, tens um vibrafone, às vezes levas. E nessa altura era o vibrafone ainda só com o microzinho, ainda nem tinha Exato. pick-up, se bem me lembro. Pronto, então ainda mais difícil. Sim. Pai, estava tudo na batata. Ele está sempre a dizer que aquele correu bem, mas eu acho que não, que realmente eu acho que ele tem mesmo. Mas ele ajuda-nos muito a ter o nosso setup, cada um de nós, em função do facto de ser um palco grande e com. Não é? Certo. Tipo, às vezes para um baterista pode parecer que é fixe assim, mas tipo, é preciso dizer, pá, mas isso não se vai ouvir assim, tens que tocar mais forte, mais assado, o microfone mais perto, mas pronto, o Pereira está sempre em cima de nós a puxar-nos as orelhas e obrigar-nos a. Eu tinha a tendência de mexer muito, não é? Que estar assim meio afastado do microfone. Foi quando eu aprendi que não posso. Várias outras coisas, o som de guitarras, as cenas todas. Agora ia pegar também nisso da som da guitarra. Tu deixaste de usar amps, não é? Tipo, tocas com o Kemper. Moduladores, sim. O que é que tu. Sim, eu chamo sempre esta cena dos moduladores, eu trago sempre para todos os episódios. Não houve um que falhou. Falhou-me o meu, foi uma vez em que tenho anéis para a Facic, estás a ver? Para a Facic cheia. A sério? Porque aquilo é um computador, então se aquilo se liga a um Wi-Fi, ok. o gajo nessa altura, nós entrar para o palco, o gajo decidiu que era a altura para atualizar aquela bosta, porque aquilo tem uns updates. Sim. Então eu entro, carrego e tinha uma coisa a dizer, please be patient. Então durante 2 músicas eu só cantei. Só peixe. Muito bem. Um amplificador não tem isso. Dás-lhe 4 biqueiros, o gajo ressuscita. Exato. Aqui não é hipótese. Gostas, daste com aquilo. Pá, eu acho que aquilo é para ser prático, é para ser prático. Eu também curto amplificador, mas já me habituei tanto àquilo. Depois aquilo vão saindo novas atualizações e coisa que vai ficando melhor com o tempo. Mais prático. Depois saíram os perfis, como é que se chama? Os liquid profiles. Pronto, depois temos um amigo, Camarel Guerra, e João Só estão sempre em cima disso e experimenta aquilo. Eu, mais uma vez, eu sozinho não sabia mexer naquela porcaria, tinha que pegar o meu hot rod e era assim que eu tocaria. Tu continuas a usar. Mas entre o Pereira, o João Só e o Camarel Guerra, parecem-me as coisas feitas. É só tocar. E eu é só tocar. Pá, já decorei onde é que tenho que pôr, carregar nos botões e pronto, para mim está ótimo. Quanto mais prático, melhor. Para mim,
aquilo são ferramentas, não é? Certo. São Eu acho que também instrumentos. é Um importante instrumento é uma ferramenta. Já as guitarras. Quando tu viajas tipo, para fora, ou quando dás concertos nas ilhas, isso acho que aquilo é incrível porque levas alguma consistência contigo Tu sempre. perdes um bocadinho a experiência de ter o som atrás Claro, de ti, claro. enquanto coisa, mas lá está, não é para mim que eu estou a tocar num concerto, não é? Certo. E depois agora saíram umas colunas da Fender porreiras que são as Tone Master, lá como é que se chama? As FR, sim. São Que é para tu- feito para aquelas, para estas coisas todas. Para aquilo não é um amplificador, se ligares lá uma guitarra. Não... É como se fossem monitores de estúdio. Pronto, é quase como se fosse a coluna da Kemper, só que a coluna da Kemper só tinha um botão, que já era fixe. Eu durante anos não tinha nada e era só a munição. E realmente há ali um lado meio estéril que dali vem. Com a coluna da Kemper melhorou um bocadinho. Eu já podia regular o volume que aquilo vinha e já vinha um som assim mais encorpado. Só que esta da Fender tem volume e depois tem equalização, estás a ver? Já podes- O mal do se fosse Kemper é que aquilo é muito pouco adaptado. Tipo, se eu quero mudar qualquer coisa ali on the spot, não há muito como. E Mas aqui pode sim, ser se só eu ajustado para o teu ouvido e para a frente não mexes em nada. e para a frente não mexe nada, por isso é que se eu estou a achar meio abafado, chego lá e sei o que é que é de fazer. Pronto, então aí está E já então tu- aí já tens a sensação. é igual a ter um amp, Yeah. aí é mesmo, não há cá hipótese. Aí é mesmo fixe. E, sim, em jeito de término, como tu sabes, hoje em dia estamos a passar um tempo um bocado conturbado no que toca. Acho que todos nós vamos passar por dificuldades. Gostava de saber a tua opinião sobre estes últimos tempos, já com muitos produtores a fazerem pré-produções em Suno, inteligência artificial, mesmo letras. Se tu sentes que isso para algumas pessoas nunca vai fazer grande mostra, tu achas que na nossa área vai haver uma grande mostra? Não sei, aquilo depois é tudo, é um pau, uma faca com dois legumes, como dizia o outro. Aquilo é sem dúvida prático. Na parte da pré-produção é realmente uma coisa muito prática que eu uso. Fica já aqui esclarecido em frente à câmara. Que é fixe depois de uma maquete. Agora estou a usar menos, está-me a dar, já deu-me aquele tesão inicial, agora já não está a achar muita piada. Mas tipo, metes uma maquete gravada com guitarra e agora faz assim, agora faz assim, o gajo dá-te 20 versões. Ok. Depois tu podes aceder às pistas Ok. e pronto, enquanto estás na parte de imaginar como é que a música vai ser, aquilo corta muito, atalha muito caminho. Claro. Incrível isso. Agora, eu tenho um lado de preconceito e de tradicionalista que até nem sou muito, mas sou um bocado, que de não editar nada que venha dali, estás a ver? Eu depois acho fixe esta, porra, eu vou fazer assim deste jeito. Depois é tudo tocado, porque eu acho que é assim que a música que eu gosto é assim que é feita. Assim, É uma sempre foi ferramenta feita. para desbloquear ali alguns. É. Agora, uma letra feita no ChatGPT ou uma música feita no som mesmo de raiz, tudo que eu vi é mau, É mau. sei lá. Pelo menos, eu, por exemplo, às vezes meto lá uma letra para fazer essa coisa, tu metes a tua maquetezinha e depois pões a letra em cima. Agora faz-me isto em bossa nova, sabe? Aquelas coisas. Só que às vezes esqueço-me de carregar o fecheiro e o gajo inventa em 30 segundos uma música para a letra que eu puxo. Para já, músicas minhas eu ainda faço melhor que o gajo. Ok. Há de haver o dia em que músicas minhas ele faça melhor que eu. Mas para já sai tudo uma coisa horrível. Horrível mesmo. E depois eu acho que isto é como tudo. Quem gosta de música e de artistas, a ligação com o artista é impossível não haver, não é? Então, se saber que há uma música feita em 30 segundos para uma porcaria qualquer, até pode ser fixe, mas que as pessoas aderem isso de uma maneira, até certo ponto, não aderem totalmente, acho eu. Há um estilo de música que é assim, que sempre foi assim, que é quando entras numa loja e está a dar um loopzinho, Certo. ou numa esplanada está a dar assim uns chilados, aí esses, quem fazia isso Já foi. até é melhor começar a pensar noutra coisa. Agora, bandas mesmo, e tu sabes quem são os músicos, e depois, o que é que seria de comprares um disco, sei lá, dos Green Day e o baixo não foi tocado pelo Mike Dirnt e foi tocado pelo Sono? Ninguém quer isso, ninguém aceita isso. Claro. Nem eles, nem o público Nem deles. eles, certo. Nem nunca irão aceitar. Por isso, quando gostas de uma banda ou de um artista, ou mesmo de um DJ, eu não percebo nada de DJs, mas um David Guetta, eu presumo que seja o gajo a produzir aquela coisa. Se não for, eu também já não quero saber do gajo para nada. Eu acho que vai ser assim. Aquela música anónima, insípida, inodora e incolor, que está a dar numa esplanadinha. Aí sim, tu nunca soubeste quem é que fez aquela porcaria. Não. É indiferente aquele Rolling Aquele Stones and chill-out, Bossa, sim. aquelas cenas. Exato. Stones and Bossa e tal. Eu acho que o algoritmo vai melhorar cada vez mais, então para essas coisas vai ser mesmo. Se na publicidade a gente já percebe que muita coisa é feita assim, e Sim. na música acho que vai ser igual. Agora, eu não admito um disco do Mark Knopfler em que a guitarra Não, tocada, está quase igual, até está mais fixe. Não está mais fixe, não há gajo a tocar, não me interessa para nada disso, não quero Claro. saber. Ou um livro escrito por um escritor que não tem sido o gajo a escrever aquilo, para quê? Qual é a cena? Acho que nem a mim nem a ninguém vai interessar nada disso. Por isso, também não sou assim tão pessimista como eu ouço aí a malta a ser. Acho que vai sempre haver espaço
para a criação artística associada ao seu criador. Malta, eu queria deixar um grande agradecimento ao Miguel por este bocadinho. Sei que tens 7 álbuns, muitos virão, pelo menos em nome próprio. Acho que tens um futuro, independentemente do Suno e já estamos a ficar de velhinhos, todos os data centers. Sim, estás um ano mais novo. Continuo a dizer, espero ver muitos concertos teus. Tens Obrigado. um técnico de som maravilhoso, tens uma banda incrível e além disso, também gostava antes de finalizar, eu denoto sempre que tu tens uma preocupação em trazer um bocadinho daquele pop ligeiro dos capas e fazer assim uns arranjos mais 60s, 70s, e eu gosto tanto disso, acho que fazes tanto pela música nacional, também és capaz de fazer um rock atual, a questão dos sopros, teres o vibrafone, teres sempre o palco cheio de gente a fazer uma festa, acho que é maravilhoso. Um concerto teu nunca é monótono, mesmo quando eu fui ver, eras tu, o Zambujo e a Sobral, E o César. a Luísa Sobral, O acho Luís eu. Sobral e o César moram os 4. Os 4 no Céu da Bandeira com a impressora a dar. Pá, é sempre. Vocês acabam sempre por criar uma interação ou uma ideia que dê para que o público não adormeça. Pá, no teu concerto com o Zambujo, aquilo foi do início ao fim. Vocês ressuscitaram o Rancho Fundo, tipo incrível. Todas as bandas a cantarem o Rancho Fundo por vossa causa. Pá, isso é muito bom e eu acho que diz muito do gênio das pessoas e da criatividade das pessoas, e tu és uma pessoa que eu acho que é ultra criativa, por isso trabalha e tem já 28 músicas prontas. Agradecer-te teres aberto a tua casa, o teu estúdio, prazer. E pedir às pessoas que ainda não subscreveram o canal, se puderem subscrever, eu agradeci, ajudam bastante o canal para termos mais conteúdo desta qualidade. Isto é muito fixe para retribuir elogio, porque alguém que dá a conhecer os estudos todos que existem neste país, sei lá. Por exemplo, o nosso nunca tinha tido assim nada deste género, assim, esta vou atenção. tentar. E andar aí pelos estúdios todos da malta. Vou tentar a mostrar a levar coisa. o maior número de estúdios de pessoas que eu conheça Sim. e que eu não conheça, porque eu acho que é. Sim, enfim, se as pessoas saberem também o que é que está por trás. Exato. Não E o teu é mesmo não é só um golpes bunker. de sorte. O teu é mesmo. Mas essa parte de ser banqueira não adoro. Eu gostava que tivesse luz Tivesse luz. natural e tal. Mas eu ia chamar, por exemplo, o do Bessa tem luz e eu chamei-lhe bunker na mesma porque Sim. é aquela questão de. Estás sempre no buraco. Sim, sim, Quando sim. estás sempre no estúdio, até pode ter luz natural. Estás sempre Sim, no sim, estúdio, estás sempre no buraco. E eu, na altura de querer arranjar um nome para aquele segmento, pá, olha, mostra-me o teu bunker. Claro, E eu claro, gosto de estúdio, aliás, este segmento é de estúdios em casa, tem que ser Sim, em sim, casa. sim. E, inclusive eu já falei com o João Só, Sim. quero fazer o de casa Mas dele. o estúdio dele de casa é altamente porque é mesmo um quarto. É, Estás a ver? mas isso faz. Pá, É mas, fixe, mas gravas tudo discos. bom e melhor. Gravas Tudo, discos. esquece, cenas que tu ouves aí na rádio da Nena e da Nova Calens, tudo gravado naquele quartinho. E é mais uma pessoa que eu admiro bastante. Sim, o gajo é um workaholic espetacular. Malta, muito obrigado e saúde.